Quanto custa ser cristão para você? Quanto custa ser cristão para nós? Quero mais uma vez usar as palavras de Policarpo, porque antes do seu martírio, a multidão pegou e o levou até a presença da autoridade romana. E deram a ele a opção, a possibilidade de ter a sua desobediência à lei perdoada. Ele precisava fazer uma única coisa: sacrificar a César. Ele nega-se a fazer isso e ele diz o seguinte: sirvo ao meu Senhor há 86 anos. Como poderia eu, nessa idade, poder fazer algum mal ao meu Senhor que me salvou? E isso custou a vida de Policarpo. Quanto tem custado ser cristão para nós no século XXI? No nosso contexto, o quanto custa sermos cristãos? Queremos continuar falando sobre isso. O nosso texto é Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, que dizem assim: Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Os versículos 11 e 12 são, em verdade, um desdobramento do versículo 10. No versículo 10 ele diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E aqui nos versículos 11 e 12, Jesus dá uma demonstração prática de como seria essa perseguição. Em quais aspectos se daria essa perseguição. E aí ele cita alguns exemplos clássicos. Vos injuriarem, vos perseguirem, mentirem a vosso respeito. Então essas são algumas das atitudes do mundo em relação aos verdadeiros cristãos. Muitas vezes, por causa da nossa fé, nós seremos perseguidos, nós seremos injuriados. Mas isso só vai acontecer, irmãos, quando nós verdadeiramente formos cristãos. Enquanto nós formos mais parecidos com o mundo do que com Cristo, nada disso acontecerá em nossa vida. Mas, em contrapartida, nós também não teremos recompensa alguma a receber. Quanto mais parecidos com o mundo, menos parecidos seremos com Cristo. Lembrando que, quando os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez lá em Antioquia, a palavra cristão significa justamente pequeno Cristo. Ou seja, eles pareciam com Cristo, eles eram imitadores de Cristo e por isso foram chamados de cristãos, de pequenos cristos. Será que o mundo pode dizer o mesmo a nosso respeito? Essa é uma reflexão que precisamos fazer. Mas o texto aqui nos diz que bem-aventurados nós seremos quando nos injuriarem, quando nos perseguirem, quando mentirem a nosso respeito, isso por causa da nossa fé. Não por qualquer outra razão, mas por causa da nossa fé. Se a nossa fé é a razão da nossa perseguição, então nós devemos nos regozijar. E a palavra regozijar ela é bem interessante, porque ela tem a ideia de saltar muito alto. Mas não é saltar por saltar. Sabe quando você conquista um objetivo tão almejado, você lutou, você batalhou, você se esforçou e consegue alcançar aquele objetivo e você dá um salto vibrante de comemoração, de alegria, de satisfação, de realização? É essa a ideia presente aqui. Quando nós formos perseguidos por causa de Cristo, ao invés de nos entristecermos, nós devemos nos alegrar profundamente, porque é digno de honra aquele que é perseguido por causa de Cristo. Ser perseguido por causa de Jesus é se assemelhar aos profetas que foram perseguidos por causa da sua fidelidade a Deus. Ser perseguido por causa de Jesus é pisar no mesmo terreno que eles. Isso é algo honroso, isso é digno de honra. Então nos esforcemos por seguir a Cristo. Lembrando que Jesus não está aqui nos incentivando a buscar a perseguição. Ele também não está nos dizendo que devemos fugir dela. O que ele está dizendo é que nós devemos ser fiéis, independente das circunstâncias. Ele deseja que sejamos fiéis. É isso que ele espera de verdadeiros cristãos. Quanto tem custado ser cristão para você? Precisamos refletir sobre isso. Se o mundo não nos persegue, se ninguém nos atira pedra, por causa da nossa fé, não por causa da nossa má conduta. Se nós temos uma má conduta, é natural que as pessoas vão falar mal de nós.
Mas se você segue a Cristo, se você é fiel a Cristo, se submete aos preceitos estabelecidos por Ele mesmo na sua palavra, e isso é a razão pela qual o mundo te persegue. Então, meu querido, regozijai-vos, exultai e alegrai muito, porque o seu galardão é grandioso nos céus. Você está confessando Cristo diante dos homens, e Ele te confessará diante do Pai dos seus anjos. Que Deus nos abençoe a sermos verdadeiras testemunhas de Cristo e desfrutar desses privilégios que os profetas desfrutaram. Que Deus em Cristo nos abençoe.